A gente conseguiu restabelecer o contato com o oftalmologista Bernardo Loyola, que vai falar para a gente um pouco sobre o transplante de córnea. Agora sim, doutor, boa tarde, obrigada pela participação. Como a gente estava falando, antes de falar do transplante em si, quais são as principais doenças que podem acometer a córnea? Então, as principais doenças que podem levar a córnea a um transplante de córnea são as ceratopatias, né? Entre elas, a mais comum hoje em dia é a ceratopatia bolhosa do pseudofásico, que como a população está envelhecendo, então aumenta o índice de catarata, então isso pode levar a uma descompensação da córnea. Outra distrofia, a distrofia de Fuchs, o ceratocone e as doenças infecciosas da córnea e o trauma. Em quais casos é indicado o transplante? O transplante são todos esses casos que causam baixa da acuidade visual. Então, se alguma doença da córnea baixou a acuidade visual e o olho for saudável na parte da retina, há indicação de transplante. E qualquer pessoa pode fazer ou em alguns pacientes o transplante não é recomendado? Qualquer pessoa que tenha indicação pode fazer. Com essas indicações, com essas doenças da córnea que causam a baixa de visão, não tendo nenhum outro problema na retina ou alguma outra parte do olho, está indicado para fazer o transplante. E quando a gente fala em transplante, a gente logo pensa no doador, né? Tem que ser um doador compatível. Como é que funciona no caso da córnea? Então, da córnea, hoje em dia não precisa ser compatível, não tem esse teste. Então, qualquer pessoa pode ser doadora e qualquer pessoa pode ser receptora, desde que a córnea do doador seja saudável. Tá certo. Eu vou só interromper o nosso bate-papo um pouquinho, que a gente vai conversar ao vivo com o Giovanni Rossini, porque já que a gente está falando, né, de transplante de córnea, precisa de doação e a captação é sempre feita em hospitais credenciados. E um dos principais bancos de olhos do país fica em Volta Redonda, no Hospital São João Batista. Em 10 anos, 1.680 córneas já foram fornecidas para transplante até o mês de julho deste ano. Então, o Giovanni já está aqui para passar mais informações sobre como funciona o banco. Diz aí, Giovanni. Fernanda, para a gente ter uma ideia, né, 40% dos transplantes no estado aconteceram por conta do Banco de Olhos aqui de Volta Redonda. Os números do ano passado foram 709 transplantes, sendo que 254 córneas foram fornecidas pelo Banco de Olhos, que funciona ao lado do Hospital São João Batista. A gente tem um vídeo aí do Gustavo Guerra, ele que é o coordenador do Banco de Olhos. Ele fala sobre a importância da doação, dessa sensibilização com as famílias e também explica se mudou alguma coisa por conta da pandemia do novo coronavírus. Vamos assistir. O tecido ele pode ser adquirido de pacientes que sofreram parada cardiorrespiratória, o que representa 95% dos casos, ou de pacientes que sofreram morte cerebral. Desde o início da pandemia pelo Covid-19, houve uma drástica redução nas captações devido aos critérios rigorosos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a triagem dos doadores, sendo que no Brasil a captação ficou restrita apenas aos doadores em morte cerebral. Atualmente, ainda que os bancos recebam autorização para voltar a obter doações nos casos de parada cardiorrespiratória, os índices deverão permanecer baixos, mesmo devido aos rígidos protocolos de segurança estabelecidos para o período da pandemia. No entanto, é importante informar que os bancos de olhos têm atuado ativamente, liderando ações importantes para garantir a continuidade das atividades dos bancos de olhos em todo o país e, consequentemente, manter todo o sistema de doação e transplantes do tecido corneano. É importante, gente, que em vida a pessoa manifeste, né, esse desejo de ser doadora. As famílias também têm um papel fundamental, afinal, assim que há um paciente com essa possibilidade de doação, a equipe do Banco de Olhos, né, se desloca até esse hospital, faz uma entrevista com a família, né, tenta fazer essa sensibilização, aí sim ocorre a coleta para a posterior doação. Quem pode doar, né, são pessoas a partir dos 10 até os 80 anos. Né? Então, o Banco de Olhos aqui de Volta Redonda tem uma equipe com 12
12 profissionais, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Então, como eu já disse, funciona anexo ao Hospital São João Batista. O telefone para informações é o 0800 225 742 ou o 3343 3935. Além da importância do cidadão, né, se manifestar, né, como querendo ser um doador de córneas, né, de órgãos de modo geral, os hospitais também têm esse papel fundamental, né, de avisar o banco de olhos para que a captação possa ser feita. Fernanda, volto com você. Sem dúvida, Giovana, é um serviço muito importante. Obrigada por todas as informações. A gente vai voltar a falar ao vivo com o oftalmologista Bernardo Loyola. A gente tem participação dos nossos telespectadores, doutor, chegando pelo nosso WhatsApp. Então, vou chamar a Rosa Costa, direto da nossa redação. A gente tem contato com a Rosa para ver qual pergunta chegou. Fala aí, Rosa. Oi, Fernanda, estou te ouvindo. A Francilane, de Paraíba do Sul, ela quer saber, doutor, se quem tem úlcera nos olhos precisa fazer o transplante. Se tiver com baixa acuidade visual, se tiver no eixo visual, sim. É uma doença infecciosa que acometeu a córnea e pode, sim, ser um caso de transplante de córnea. A Rosa Nunes, doutor, de Resende, ela disse que ela tem ceratocone. Ela quer saber se, além do transplante, tem alguma outra alternativa de procedimento. Então, o ceratocone tem outras alternativas de procedimento que visam adiar o transplante, né? Hoje em dia, o ceratocone, o último caso é o transplante de córnea. Ela pode fazer o laser crosslink, o anel de Ferrara e até mesmo a adaptação de lente de contato rígida, que, estabelecendo uma melhora da acuidade visual, evita o transplante de córnea. E, doutor, a gente está falando sobre a importância de ser um doador, né? Pessoas que já nasceram cegas, elas têm a oportunidade de passar a enxergar se fizerem um transplante? Provavelmente não, porque quando a pessoa nasce cega, algum comprometimento do olho, não só na córnea, sim na retina e em outras partes do globo. Então, não teria chance de voltar a enxergar com o transplante. Tá certo, doutor. A gente agradece todas as informações aqui. Lembra que o mais importante é manter a consulta com o oftalmologista também em dia para diagnosticar o mais cedo possível. Obrigada mais uma vez e uma boa tarde para você. Boa tarde. Obrigada.